Um americano com nome italiano que virou sinônimo de briga. Sylvester Stallone. O maior adversário que ele enfrentou foi a morte do filho mais velho. Sage Stallone tinha 36 anos ao ser encontrado morto em casa. Isso aconteceu ano passado. Ele se preparava para seguir os passos do pai no cinema. Inicialmente, todos trataram o caso como uma overdose de remédios. Alguns desses medicamentos estavam na casa de Sage. Mas as investigações indicam uma doença cardíaca como a causa da morte. Antes mesmo de o laudo sair, Stallone pede para a imprensa parar de especular sobre a morte de Sage. Ele diz que nunca sofreu tanto como aconteceu com a perda do filho. E não dá para dizer que Stallone teve uma vida fácil. Ele nasceu na comunidade italiana da cidade de Nova York em 1946. O pai era um imigrante. Nos Estados Unidos, Frank Stallone ganhava vida como cabeleireiro. A mãe, Jacqueline, era dançarina. O futuro astro de Hollywood enfrentou a primeira batalha logo ao nascer. Um problema durante o parto afetou o lado esquerdo do rosto dele. The forceps got caught up in here. Uma leve paralisia provocou dificuldades na fala. Isso seria um obstáculo para qualquer ator. Mas o jeito meio travado de falar virou uma marca registrada de Stallone. Criança, Stallone sonhava com o estrelato e com superpoderes. O irmão mais novo, Frank Jr., conta que ele queria voar como os heróis dos gibis. Stallone pulava de lugares altos e chegou a se machucar bastante. Adolescente, Stallone ficou fascinado por outro herói. Ele começou a cuidar dos músculos, para ficar parecido com o ator que fazia o personagem Hércules no cinema. Stallone foi um aluno problemático. Chegou a ser expulso mais de 10 vezes da escola. Ele sempre quis ser um astro do cinema. E conseguir trabalho não foi fácil. Aos 23 anos, ele conseguiu o primeiro papel. Era um filme erótico chamado O Garanhão Italiano. Stallone fazia o personagem principal. E esse apelido o perseguiu de maneira pejorativa no começo da carreira. Mais tarde, Stallone explicou por que aceitou fazer o filme. Precisava de dinheiro. Ele ganhou apenas $200 pelo papel, o equivalente hoje a R$400. Foi nessa época que o ator conheceu a primeira mulher, a garçonete Sasha. Juntos, os dois tiveram 2 filhos, Sage e Sérgio. O relacionamento durou 11 anos. Foi cheio de idas e vindas e acabou graças à infidelidade de Stallone. Stallone começou a pensar em fazer um filme de boxe depois de ver o maior lutador de todos os tempos em ação, Muhammad Ali. E ficou famoso com o papel do boxeador Rocky Balboa. O curioso é que Rocky não foi inspirado em Muhammad Ali, mas num atleta que perdeu para ele. O desconhecido Chuck Wepner saiu derrotado, mas mostrou coragem até o fim. E aquilo ficou na cabeça de Stallone. Rocky foi escrito por Stallone. Ele sempre disse que o filme é um pouco autobiográfico, porque fala das pessoas pobres de Nova York que perseguem um sonho. Streets of New York, all wanted the same dream, all chasing the same dream. Rocky foi um sucesso. Recebeu 3 Oscars, inclusive o de melhor filme. Tudo isso abriu as portas de Stallone para outras produções, quase sempre filmes de ação. O próprio Rocky teve várias continuações, e nenhuma delas com o mesmo sucesso do original. Era o começo dos anos 80.
A carreira de Stallone ia muito bem, mas esse período também foi marcado por uma descoberta triste. O filho mais novo de Stallone, o Sérgio, recebeu o diagnóstico de autismo aos 3 anos. O pai ficou devastado. Decidiu usar o dinheiro e a fama para criar uma fundação que desenvolve pesquisas sobre o transtorno. It's over. Nothing is over! Ainda na década de 80, Stallone iria conquistar outro papel memorável. Um veterano da Guerra do Vietnã que volta para casa apenas para descobrir que pessoas como ele não tinham lugar nos Estados Unidos. Stallone agora era Rambo. Foi o segundo grande sucesso do astro. Quando alguém pensa em Stallone, pensa em Rocky ou em Rambo. O ator se casou pela segunda vez com a modelo Bridget Nielsen. Eles tiveram um casamento relâmpago. Durou 1 ano e meio e acabou devido a suspeitas de traição. Só que dessa vez, a infiel pode ter sido Bridget. Ela supostamente traiu o astro com um diretor de cinema e também com a própria secretária. Logo depois, Stallone conheceu a modelo Jennifer Flavin, 22 anos mais nova do que ele. O terceiro casamento dura até hoje. Com Jennifer, Stallone teve 3 filhas. Nos anos 90, Stallone continuou a ser um dos maiores nomes do cinema de ação. Mesmo assim, os filmes não tinham a mesma bilheteria. Nunca foi fácil superar o sucesso dos personagens de Rocky Balboa e Rambo. Stallone chegou aos 60 anos e nunca parou de bater. E tem um de direita e de esquerda e o outro de direita. A luta para manter a força e a juventude resultou em problemas sérios. Em 2007, Stallone foi detido no aeroporto da Austrália depois que a fiscalização encontrou o hormônio do crescimento na bagagem dele, a substância proibida no país. Em 2010, Stallone teve a ideia de reunir no mesmo filme todos os astros do cinema de ação. Os Mercenários chegavam aos cinemas. E o filme foi rodado quase todo no litoral do Rio. Mas nem tudo acabou bem. A produtora brasileira que ajudou nas gravações divulgou que o ator deu um calote de 3.800.000 reais. Stallone nega a acusação, mas a história virou um processo que ainda corre na justiça. Logo depois das filmagens, Stallone também fez declarações que revoltaram os brasileiros. Ele disse que o Brasil era o lugar certo para gravar cenas de violência. Ele disse: você pode explodir o país inteiro e os brasileiros ainda dizem obrigado, pode levar um macaco para casa. O ator se desculpou. O astro que venceu uma série de inimigos nas telas e fora delas, agora desafia a idade. Aos 66 anos, ele não para de fazer os filmes que o tornaram famoso. Se depender dos fãs, o vovô Stallone ainda vai dar muita porrada.